A cultura ela é viva na cultura erudita, no teatro municipal, mas também é viva no baile funk lá da minha quebrada. Eu acho que, na verdade, as periferias elas são as maiores escolas de empreendedorismo que sempre existiram. Da contribuição negra, da contribuição indígena, como se fosse algo folclórico, algo de pessoas que não são tão letradas, não são tão... Então, acho que tem aí, às vezes, uma certa distorção por conta disso. Costumo dizer assim, a gente vive uma sociedade que está em desequilíbrio. E dos sintomas é que a gente relegou a cultura ao lugar do entretenimento. As pessoas fazem dessa escassez a grande abundância, né? Então, você chega hoje numa periferia, é uma abundância de culturas. Salve, salve, nação doadora! Tá no ar mais um episódio do podcast Aqui se faz, aqui se doa. É o podcast do Instituto MOL, que relaciona a cultura de doação e assuntos nossos do dia a dia. Eu sou a Mari Campanati, sou a diretora executiva do Instituto MOL. O assunto de hoje é cultura. Para falar sobre esse assunto, a gente tem dois convidados especialistas. A Juliana Gonçalves, ela é ativista, comunicadora e jornalista e uma das organizadoras da Marcha das Mulheres Negras em São Paulo. E o nosso outro convidado é o Ricardo Leal. O Ricardo ele é psicólogo, músico, ativista e pratica sua filantropia estratégica com diversas iniciativas sociais. Uma delas é o Sede Cultura, importante organização que traz a temática para a discussão no Brasil. Boas-vindas, Ju e Leal. Obrigado, Mari. Obrigada, é um prazer. Para a gente começar esse papo, eu queria um pouco trazer por que cultura é um assunto na vida de vocês? Como é que vocês caíram nisso? Por que vocês estão envolvidos com essa pauta? Ju, você pode começar, por favor? Eu vejo a cultura como a forma como a gente vivencia o mundo, assim. E de quando eu me entendi enquanto uma mulher negra, eu venho tentando achar as minhas raízes culturais, entender o meu lugar no mundo, entender o que eu quero ser, quem meus ancestrais eram e coisas assim. Então, a partir daí eu começo um processo mesmo de ativismo, né? Então, eu sou uma militante, uma ativista do movimento de mulheres negras. E dentro desse ativismo eu me deparei com a construção da Marcha das Mulheres Negras, que traz o tema do bem viver, que inclusive é o tema da minha dissertação de mestrado. É um conceito e uma prática política que vai falar sobre outras formas de se organizar a sociedade e outras formas de valorizar a cultura. Uau, obrigada. E você, Leal? Para mim, chega a partir desse sonho de moleque, assim, através da música, basicamente, assim, e da arte. Como ela falou, assim, a cultura, hoje em dia, eu entendo que ela é o modo de vida, o modo como a gente faz todas as coisas. Então, tudo é cultura. Ela é um grande guarda-chuva. Então, essa coisa de você se reconhecer e poder se expressar, né, através disso, para mim, começou, acho que, muito a partir desse lugar da expressão, e ao longo da vida foi ganhando um lugar muito de autoconhecimento e conhecimento da nossa genealogia, vamos dizer assim, tanto para se situar no mundo quanto para poder respeitar, né, as diversas culturas. Sim. Por qual motivo ou quais são os entraves que a gente não reconhece a cultura ainda como um direito básico? Será que são entraves que a gente está falando de questões estruturais, políticas, culturais, né, do nosso país? Eu acho que parte é isso, de primeiro um não reconhecimento, né, da nossa matriz, digamos assim, mais básica enquanto uma forte matriz cultural, né? Então, esse não reconhecimento da contribuição negra, da contribuição indígena, como se fosse algo folclórico, algo de pessoas que não são tão letradas, não são tão... Então, acho que tem aí, às vezes, uma certa distorção por conta disso. A cultura ela é viva na cultura erudita, no teatro municipal, mas também é viva no baile funk lá da minha quebrada, por exemplo. E, às vezes, eu acho que a gente tende, muitas vezes, até por um pensamento, às vezes, restrito e muito binário, a querer hierarquizar as coisas. E aí dizer, isso é cultura, isso aqui não é cultura. Quando, na verdade, é isso, assim. A cultura é esse modo de vida, é o que toca você, é o que faz você produzir também cultura, que vai fazer você querer escrever, que você querer cantar, você querer atuar. Então, eu acho que tem aí ainda um pensamento muito colonizado na nossa parte, de querer, muitas vezes, hierarquizar o que não é cultura, e faz com que muitas vezes pareça que não é cultura para determinado público, né? Total. Cultura, ela diz respeito a uma dimensão simbólica do ser humano, e nós somos, então, seres, né? A arte, ela faz parte da nossa natureza, no fim das contas. Eu tenho procurado sempre diferenciar também cultura e arte,
Porque várias vezes a gente está falando da arte, dos símbolos, das linguagens, né, artísticas, e ela expressa o que a gente é, e eu acho que existe uma lacuna grande, porque tem a ver com esse viés de educação, e esse lugar de ter... Eu costumo dizer assim, a gente vive uma sociedade que está em desequilíbrio, acho que isso, né? Sim. Concordamos. E dos sintomas é que a gente relegou a cultura ao lugar do entretenimento, quando na verdade ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano e sempre foi. Ela é uma maneira da gente expressar, né, e afirmar essas identidades. Sim. Assim como a gente sonha, a gente precisa elaborar os conteúdos internos e a arte ela é uma das maneiras de elaborar isso. Porque quando você produz arte, você está vivendo um processo interior que a educação poderia se beneficiar muito mais. Mas, infelizmente, dentro de um sistema que a gente vive, isso é supérfluo. Não, isso não é supérfluo, isso é o essencial, isso aí está na base. Quando o Gil fala que é necessidade básica, é disso que eu entendo que ele está falando, assim, é exatamente, senão a gente explode, a gente... Já que você comentou do Gil, deixa eu passar esse trechinho. Se acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E para isso é preciso que haja assim ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que cultura é uma coisa excepcional. Se você não gosta do que eu canto, tá tudo bem. Mas eu não vou deixar de cantar minha realidade só porque você quer. Se você quer que eu não cante o que eu canto, mude a minha realidade, mano. É isso, né? É isso, escute. A cultura, ela tá falando sobre as realidades, né? E a gente, às vezes, não quer ouvir ou importa uma cultura que não é a nossa, né? Não é a nossa realidade. Ou pior, quer impor a outra para você, né? Como se fosse a realidade absoluta, como se fosse a coisa única. É como se fosse possível hierarquizar, né, manifestações culturais ou expressões artísticas de alguma cultura, né? A cultura sendo esse lugar que também transmite essas relações de poder que existem na sociedade, né? Por exemplo, todo ano a gente coloca uma marcha no 25 de julho. O 25 de julho é um dia importante porque é o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana, também o Dia Nacional da Mulher Negra, em homenagem a uma quilombola que foi Teresa de Benguela, que resistiu ali por décadas, ali na região do Mato Grosso do Sul, tinha um quilombo lá. E no governo da Dilma sancionou também o Dia da Mulher Negra. Nesse dia, a gente traz muito essa junção de cultura, educação e política, porque são coisas que estão imbricadas de um jeito difícil, né? Acho que não é à toa que quando a gente vê esses processos ditatoriais, como os artistas, né, as pessoas, os fazedores de cultura de um jeito um pouco mais prático, são os que sofrem logo, porque são essas pessoas que estão falando sobre a realidade, sobre o que está atingindo, como o Cabelinho trouxe aí, né? É a realidade dele, falar, né, da criminalidade, falar da hipersexualização, é a realidade dele. Das escassezes, né, que existem dentro... Falar da escassez que existe muitas vezes na cultura periférica e como as pessoas fazem dessa escassez a grande abundância, né? Então você chega hoje numa periferia, é uma abundância de cultura, assim. Você vai ver um pouco do Nordeste, um pouco, muito ali desse pensamento comunitário que vai ter, de fato, em vilas, né? Então hoje eu moro num lugar que chama Vila Ré, que é um bairro, mas que de fato era uma vila antes. Mas voltando ao lance da marcha, quando a gente coloca a marcha na rua, a gente traz esses três aspectos, né? Que é a cultura, a educação, a cultura e a política, como elementos que vão falar sobre essa emancipação. E aí a gente traz a cultura, né? Então a gente sempre tem o grupo Ilobademi, que vai abrir a nossa caminhada. A gente traz, por exemplo, a religião, porque... Eu não considero o candomblé uma religião, eu considero um modo de vida também, mas dentro desse bojo da religiosidade, a gente traz a matriz africana também ali, abrindo os trabalhos, que para mim é um elemento cultural, né, da nossa resistência nesse lugar da espiritualidade, desse lugar do apoio psíquico, que por muitos anos foi os terreiros de candomblé, era o lugar onde, né, tudo que é apartado da sociedade, né, então as pessoas trans, as pessoas sem casa, né, enfim,
assim, que conseguiam ali no terreiro muitas vezes esse apoio psíquico. Então a gente traz as mães de santo também para a frente da marcha. Tem um grupo maravilhoso de teatro que chama Macuias, que a gente também traz. Então assim, a gente vai valorizando a cultura através de contar a nossa história e através de contar quem veio antes. Então tá tudo muito junto, assim. Eu não acho que é possível a gente falar de uma coisa sem falar de outra, né? Eu acho que a cultura vai trazendo outros aspectos de como a gente precisa estar em sociedade. O que os empreendedores sociais ou o próprio terceiro setor pode aprender com as culturas das periferias? Que eu acho que tem muito a se aprender, como que a gente pode fazer isso ser uma prática no nosso dia a dia, até pensando no próprio público do podcast, assim, que é muita gente que está nessa atuação, mas também o Sede Cultura, organização da qual o Léo é o fundador e eu sou muito fã, lançou uma pesquisa, que é o Cultura em Evidência, que fala sobre questões de cultura e por que realmente a gente precisa começar a olhar para isso, quais são as ações possíveis de incidência que a gente pode fazer para isso, enfim, tomar a proporção que lhe é cabido. Eu queria que você citasse um pouco, se você souber, puder contar para a gente alguns destaques dessa pesquisa. Eu acho que, na verdade, as periferias elas são as maiores escolas de empreendedorismo que sempre existiram. Eu, de alguma maneira, ao longo da minha biografia, fui buscar isso também, fui ao encontro dos parceiros na periferia, porque eu entendi que eu estava me formando e vivendo um tipo de empreendedorismo social, mas que isso seria insuficiente se eu não... E é óbvio que o meu interesse pelas artes e pelas linguagens artísticas que vêm da periferia, do rap, de Racionais, de crioulo, de todos, né? Dos terreiros e tudo. Eu falei, bicho, vamos lá. Tem uma coisa que a pesquisa ela traz alguns dados sobre desigualdade, por exemplo. Então, do ponto de vista regional, se for pensar, acho que é só 3% das leis de incentivo que chegam na região norte, nordeste. Ou seja, está tudo super concentrado no Sudeste, de uma maneira enviesada, por conta de ser a partir das empresas que decidem para onde vai, qual é o direcionamento das prioridades para a cultura. Por outro lado, a gente tipo 2,3%, a economia criativa é 2,3% do PIB. Assim como a mineração e, enfim, tem grandes setores que a gente entende que são gigantes, mas que no fim das contas a economia criativa como caminho de desenvolvimento econômico, de uma forma possivelmente mais equânime, ainda é muito, subestimada, desperdiçada. Né? Precisa entender no detalhe o que gera isso e que tipo de ação que está fazendo. Pouco valorizada, né? E os profissionais da cultura pouco valorizados. Exatamente. E muitas vezes precarizados, né? Quem atua diretamente Total. com a cultura. E 73% das organizações que atuam, né, na periferia e que você não difere, sabe? São organizações culturais. Mas não quer dizer que eles estão fazendo só festa, entendeu? Essa é que é a real. É um negócio de coesão social. Você vê que eles estão cumprindo as funções a partir da cultura, através da cultura e das artes, mas sendo espaços de acolhimento, de organização, né, de atuação política e cidadã, de reivindicação. Então assim, isso não está sendo apoiado de maneira proporcional, por exemplo, pelas organizações do investimento social privado, que tem cultura como não necessariamente como foco principal, mas mais ou menos 30% diz que trabalha com cultura cara, desses 30%, muito pouco tem na cultura o seu foco principal. Então, quando a gente está pensando em desenvolvimento das periferias e um desenvolvimento para os cidadãos como um todo, você não olhar para o potencial que as organizações periféricas têm nessa transformação, de novo, é um grande desperdício, para não dizer uma irresponsabilidade, né? Quero aproveitar e fazer um jabá, porque eu achei que cabia. A gente tem um projeto no Instituto MOL, capitaneado pela Georgia, que fica no Rio de Janeiro, que chama Entrevista um Negro, que é uma base de dados de vários tipos de pessoas que têm diferentes formações, etc., que podem ser fontes para matérias, pesquisas, entrevistas, etc., né? Uma base que enfim, é para ser acessada, acionada, e ela é muito maravilhosa e está também nesse lugar, né? Da gente ampliar e ouvir outras pessoas sobre os assuntos mais diversos. Posso complementar por favor, com o que você traz? Assim, tem uma dimensão que a gente destaca muito na comunicação ancestral
que é essa dimensão de legado, de como a comunicação precisa deixar um legado para o território, né? Então, vou fazer ali a minha campanha, vou ali fazer o que eu preciso fazer, e passa por isso, por esse reconhecimento desses saberes dos locais, inclusive a contratação desses profissionais. Você não precisa deslocar toda uma equipe do Rio de Janeiro para fazer uma coisa na Amazônia. Não, a gente tem profissionais ali riquíssimos que vão trazer aportes outros, justamente porque tem pertencimento com aquele lugar. Então, é algo que, como você falou, muitas vezes na teoria a gente traz, mas na hora da prática, poxa, a gente faz, volta para as velhas práticas, né? Então, como romper isso? Nossa temporada, que a gente tem agora, Vox Populi. Uma pergunta que vem lá de fora, tô aqui no ponto, mentira, não tem ponto. Temos a Jana, nossa diretora, para tocar uma pergunta que veio de fora. Tá bom. Olá, eu sou o Arthur, sou engenheiro agrônomo e tenho uma pergunta para fazer. Tem muita gente que questiona o papel da arte e cultura da sociedade. Aí pergunta, quais são os papéis da arte e da cultura? E a arte precisa ter, de fato, uma função. Eu não vejo assim, precisa ter um papel. Acho que tem um papel, que por mais que não seja algo palpável para muita gente, é algo que vai ali mexer em elementos espirituais, psíquicos, e que vai fazer a gente se colocar no mundo de outra forma, assim. Então, para mim é um pouco disso, assim. A cultura, ela tem esse lugar realmente de transformação, da gente entender que o modo de vida, a cultura, então, quando a gente fala sobre esse debate do meio ambiente, é falar sobre cultura. Qual é essa cultura que vai trazer a preservação da natureza quanto um ponto básico? Por que quando a gente diz que ribeirinhos, quilombolas, povos indígenas são os primeiros defensores da natureza, são os ambientalistas por ofício, como a minha amiga Silvane Silva coloca na dissertação dela, porque tem um modo de vida, uma cultura que vai se relacionar de outra forma com a natureza. Isso já traz um impacto gigante. E aí quando você olha, então se relaciona de outra forma com a natureza e com as pessoas, também vai ser outra forma de se relacionar com as pessoas, porque está tudo conectado, né? Numa comunidade ribeirinha, assim, não existe eu ter o que comer e ele não. Não existe isso. Então, eu acho que é sempre esse olhar, né? Esse olhar um pouco mais profundo de entender que não necessariamente isso precisa ter um resultado, isso não precisa ter um impacto ali de algo físico, mas que isso mexe as estruturas da sociedade, porque mexe com o nosso pertencimento humano, da nossa humanidade. Tem saberes, né? Nessas culturas que dialogam com a manutenção da vida que a gente está precisando, porque o que nos trouxe essa crise ambiental também é fruto da nossa cultura ocidental, da cultura europeia, né, e de uma cultura que gerou um modelo de desenvolvimento ou um modelo econômico que fala sobre crescimento de uma maneira que está se tornando insustentável. Então a gente precisa necessariamente resgatar outros conhecimentos e inventar mais alguns para conseguir manter a viabilidade da nossa espécie no planeta. Então a gente precisa saber de onde a gente veio para saber para onde a gente quer ir. E um tanto dessa cultura massificada da globalização e das redes sociais, ela vai matando essa identidade. Vai homogeneizando tudo. E a riqueza mora na diversidade. Na natureza é a mesma coisa, né? As plantas precisam de diversidade para que aquele sistema seja mais forte. Se ele vai ficando... Essa monocultura, ela é mais fraca, ela precisa de mais insumo. Na verdade, isso vai gerando ciclos econômicos que tem a ver com uma pequena parcela da população mundial que está se beneficiando disso. De verdade, o ser humano não está se beneficiando disso. Então existe essa falha no sistema, vamos dizer. A cultura, ela entrega já coisas, os dados talvez sejam muito importantes para a gente até mensurar e dizer assim, inclusive nós estamos dando esse percentual de contribuição para esse setor, né, na educação, na saúde, no turismo, na agricultura. Né, na produção de alimento, como é que a gente faz. Então não é papo de vou abraçar a árvore, ou então vou botar, sei lá, no museu legal também, mas a gente precisa viver a cultura, porque através da cultura, através da arte também, tem muito conhecimento que é transmitido e a gente pode acessar, acho que essa coisa, e acho que tem essa coisa do senso de comunidade.
Assim, de você... O mutirão acontecia, o fandango caiçara, ele vem como agradecimento ao mutirão. O mutirão acontecia para que todo mundo conseguisse aproveitar a sua colheita, porque sozinho não dava conta. Ou para construir a sua casa. Na hora que o cara consegue comprar no supermercado, ele já deixa de plantar, já começa a alterar essa cultura. Mas a coletividade... Eu na periferia a mesma coisa, né? Precisa cooperar. Os caras cooperam porque eles precisam cooperar. E a gente já está indo para os nossos encaminhamentos finais. Então eu vou fazer uma última pergunta, provocação. Como que você reconhece que as pessoas podem individualmente colaborar para esse lugar da cultura que a gente precisa tanto fortalecer? Se conectando a um coletivo, ou vivendo uma comunidade, né? Se implicando com alguma comunidade, com algum tipo de comunidade. Era um pouco do que eu ia falar, porque essa questão se você for pensar, as unidades de conservação, elas existem justamente nos territórios onde os quilombolas, no caso do Vale do Ribeira, os quilombolas estavam, ou os indígenas na Amazônia. É a quebrada em Vale do Ribeira. É isso, então esse modo de vida, é o modo de vida que constrói futuro, porque o modo de vida que a gente está vivendo, ele está simplesmente indo além. Falei bastante, meus arrobas. Seis arrobas, né? @Sede Cultura Brasil, que acho que é o principal motivo de eu estar aqui, parceiro do Instituto MOL, e muito empenhados na luta e na labuta pela cultura, tentando trabalhar de forma sistêmica e estratégica, sem se desconectar, né, dos territórios. E eu tenho um @artístico, porque eu sou trabalhador da cultura via terceiro setor, pela educação, e também tem um trabalho autoral meu, que aí eu vou fazer aquele meme, assim, Se for no Spotify, coloca Leal Karma, com K, vai aparecer, porque tem a participação magnífica do Ney Mato Grosso. Então é mais fácil de localizar no Spotify. Podemos tocar um trecho? Pode, claro. E o meu @ do Instagram, ele é um pouco hermético, mas ele é bonito na hora que você lê, que é assim, underline, 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 leal, underline, 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 underline. São 7 underlines, leal, 7 underlines. Isso é Waldorf. Precisa de um pouco de paciência. É bem Waldorf, então você vê. E ele fica bonito. Depois você encontra, só dá eu ali, assim. Mas às vezes é difícil, vai pelo Spotify, mas estamos aí, na luta por várias frentes e, enfim, a serviço. O caminho é, de fato, esse autoconhecimento primeiro, né? Eu acho que a causa, ela vem porque tem alguma coisa que mexe diferente, né? Tem alguma coisa que faz você não só se sensibilizar, mas você querer agir por conta de alguma coisa. Então, é isso. Quando eu entendi que enquanto uma mulher negra eu teria desafios na minha vida por conta disso, e que não são desafios só meus, que são desafios ancestrais e desafios do que está por vir, isso não só me tocou, como me faz querer me mover. E aí eu acho que a partir dessa inquietaçãozinha, assim, é fazer essa autorreflexão, assim, né, no exemplo que você traz, o que eu posso doar? Porque todo mundo tem algo, né, então às vezes, por exemplo, eu entro no ativismo doando o meu conhecimento de comunicação, que eu ganhei numa trajetória acadêmica, formal, mas é o lugar onde eu inicio o meu ativismo pela comunicação. Eu quero aproveitar esse momento para convidar todo mundo, inclusive as pessoas físicas que estão nos ouvindo, as instituições que estão nos ouvindo também, a colaborar com esse grande movimento global que é a Marcha das Mulheres Negras. Nós temos 2 datas muito importantes, uma é o 25 de julho, onde vai haver marchas de mulheres negras em várias localidades. Então aqui em São Paulo, pela 10ª vez, o 10º ano, a gente vai colocar uma marcha na rua no 25 de julho, e o 25 de novembro, quando vai ter de fato o encontro global da marcha, que vai ser em Brasília. Então hoje as mulheres negras, as ativistas, o movimento de mulheres negras está todo voltado a essa construção, que não é a construção de um evento, a marcha é um instrumento político usado pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres negras, justamente para ampliar a conscientização política, ampliar os debates, né, econômicos, culturais. Então é um momento muito de letramento da sociedade sobre uma causa específica e nesse caso é a causa mesmo do combate ao racismo,
combate ao sexismo, o combate a qualquer tipo de exploração e opressão que nós vivemos hoje. E aí vocês podem achar, né? Então tem o @Marcha das Mulheres Negras 2025 para achar esse movimento nacional. Tem o @Marcha das Mulheres Negras SP para achar o movimento aqui na cidade de São Paulo, mas como eu disse, ele está por todo o Brasil. E tem o meu @, né, enquanto jornalista comunicadora, que é @Ju_Negralivre. Obrigada, Bom. Ju. Obrigada, Ricardo, pela generosidade, pela doação do tempo, pela colaboração. Gostou do que você ouviu hoje? Pensou em alguém? Manda esse link para essa pessoa para a gente ampliar essa conversa. Isso é uma conversa. Tem algum comentário, uma crítica, uma sugestão, algum ponto de melhoria? Conversa com a gente nas redes sociais. Nós somos o @Instituto MOL. A gente está no LinkedIn e no Instagram. Todos os links que foram citados aqui no episódio vão estar aqui na descrição do episódio. Aliás, Spotify, nota a gente está esperando uma categoria non-profit, organizações sem fins lucrativos. Até a próxima, pessoal!